A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial tenha algum tipo de deficiência auditiva. No Brasil, para cada 1.000 crianças nascidas, cerca de 6 apresentam algum tipo de perda auditiva. Muitas vezes os tratamentos e testes essenciais deixam de ser realizados. Isso é um perigo, por falta de informação mesmo da população. Então, para falar sobre esses cuidados, para transmitir a informação para você de qualidade, o que é preciso, né, saber para prevenirmos aí todo e qualquer problema, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Boa Vontade TV a fonoaudióloga, a doutora Giovana Volpato. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Bom, primeiramente, quais são os tipos de problemas auditivos mais comuns na fase da infância? Na verdade, as causas, elas são mais comuns, são de origem não genéticas, que daí, no caso, sendo causados por fatores pré-natais, por exemplo, a rubéola materna, fatores perinatais, por exemplo, a falta de oxigenação durante o parto, e os fatores pós-natais, por exemplo, a meningite, o sarampo, a cachumba e as otites médias. A maioria desses problemas, eles podem ser tratados com medicamentos ou evitados com vacinas. Certo. As otites médias, elas são muito frequentes em bebês e crianças, por quê? Na verdade, assim, o nosso ouvido, ele é dividido em 3 partes. Eu trouxe aqui a orelha, uma orelha grande. Certo. Então, a orelha externa, que é o pavilhão auricular e o canal auditivo, a orelha média, que tem os 3 ossos, os menores ossos do corpo humano, o martelo, a bigorna e o estribo, e a orelha interna, onde tem a cóclea, que é o órgão mais sensível da nossa audição. Na orelha média, nós temos a tuba auditiva, que é esse canal aqui. Esse canal, a tuba auditiva, ela faz a comunicação com o ouvido, com o nariz e com a garganta. Certo. Dá uma viradinha assim pra cá. Isso. Explica então pra gente. Então, assim, vamos de novo. De novo. A orelha externa, que é o pavilhão auricular e o canal auditivo. A orelha média, que tem os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E o tímpano, que divide a orelha externa da orelha média. E a orelha interna, onde está a cóclea. A cóclea é o órgão mais sensível do corpo humano. E a tuba auditiva, onde está aqui na orelha média, que é esse canal, ele faz a comunicação com o nariz, com o ouvido e com a garganta. Isso, no bebê, na criança, ele é mais horizontalizado. Então, a importância do bebê, no caso, da mãe amamentar o bebê mais sentado, na posição em pé, e não deitado, porque o líquido ele pode ir para a tuba auditiva e pode trazer mais infecções de ouvido. Então, está aí também uma prevenção aí nos bebês, na criança com otite. Que interessante. Um outro fator importante, hoje em dia, pensando em crianças um pouco mais velhas, de 8, 9 anos, as crianças hoje usam muito fone de ouvido, com música, MP3, MP4. Até ganham celulares. Exatamente. Brinquedos barulhentos, então também os pais têm que tomar cuidado, às vezes, com muitos brinquedos que fazem barulho. Isso, ao longo do tempo, pode trazer algum problema de audição futuramente, com a exposição a longo prazo em ruído, com ruídos. Nossa, são muitos detalhes, Giovana. Com certeza. Impressionante. Agora, voltando um pouquinho na própria gestação da mulher, o acompanhamento médico é fundamental para a saúde auditiva da criança. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, assim, o pré-natal é muito importante. A mãe, na verdade, a mulher, quando pensa em ter filho, é fundamental procurar um tratamento, na verdade, procurar as vacinas hoje que estão em todos os postos de saúde gratuitos. Então, a vacina para a rubéola. A rubéola materna, além do problema de audição, ela pode trazer problemas neurológicos para a criança. O uso de medicamentos na gestação, então, pode trazer também problemas, não só também para audição, mas com problemas de malformação no feto. Claro. Então, tem vários fatores aí. Certo. Então, o pré-natal é fundamental, sempre o acompanhamento do médico. Então, isso antes mesmo da criança nascer. Com certeza. É fundamental. Então, esse cuidado já. Agora, nos primeiros momentos, né, na primeira infância, podemos dizer assim, muitas crianças sofrem mesmo com as otites. Otites frequentes, que acontecem sequencialmente. Fala um pouquinho sobre isso, Giovana. Então, na verdade, as otites, elas são causadas, como eu falei, pelo fato da mãe amamentar, de repente, um pouco mais deitada. E às vezes o próprio clima, principalmente aqui em São Paulo, a poluição, ela acaba trazendo essas otites de repetição. Então, o ideal é a mãe levar essa criança ao médico periodicamente, ao menor
possibilidade, assim, se vê que tem um problema de dor de ouvido, de infecção, levar ao médico otorrinolaringologista, ele que vai fazer o diagnóstico, o tratamento medicamentoso no caso das otites. Essas otites de repetição na criança, ela pode trazer um atraso no desenvolvimento de fala. Então, muitas vezes, a criança pode ter trocas articulatórias decorrentes, às vezes, de uma perda pequena, causada por essa otite. Então, são perdas leves, moderadas, que com tratamento medicamentoso pode curar. Agora, muitas mães falam, mas meu filho, ele mama e dorme, né? Já é muito comum, ou com a mamadeira já deitado. Exatamente. Qual a dica que você deixa? Então, na verdade, não fazer isso. Procurar sempre amamentar. Nem que você coloque ele com alguns travesseiros, né? Isso, aí sim, mas não deitado de maneira nenhuma. Certo, fica a dica para você. Agora, quais os exames necessários logo que a criança nasce para já diagnosticar algum problema? O exame hoje, na verdade, obrigatório, que já foi aprovado obrigatório em todas as maternidades, é o teste da orelhinha. Ele foi aprovado recentemente pelo governo federal. Certo. E o teste da orelhinha, ele é um teste, é a triagem auditiva neonatal, onde pode ser identificada uma criança que tem algum problema de audição. Esse teste, se a criança falhar nesse teste, ela vai para uma bateria de exames. Então, não vai ser só um exame que vai diagnosticar esse problema de audição. Vão ser feitas avaliações comportamentais, uma avaliação subjetiva com as reações da criança aos estímulos sonoros e avaliações objetivas para fazer um diagnóstico preciso. Certo. E volto a falar que daí quem vai pedir esses exames e quem vai fazer o diagnóstico da deficiência auditiva é o médico otorrinolaringologista. Certo. Agora, em todos os hospitais, em todo o território nacional, hoje já é bastante comum essa prática do teste da orelhinha? Já é obrigatório em todas as maternidades. Foi aprovado em agosto, o teste da orelhinha é obrigatório em todas as maternidades do Brasil. Agora, para os bebês, para as crianças que nasceram antes desse mês de agosto, quais as dicas que você deixa para os pais? É necessário buscar fazer esses exames? Na verdade, a criança que está, se for um bebê, se for mesmo uma criança maior, o que os pais devem ficar atentos? As reações da criança. Certo. Então, se a criança atende a voz materna, se ela reage a sons fortes, se ela acorda com um barulho, com uma batida de porta, por exemplo, se ela, de repente, é uma criança que chora muito, se ela aumenta o volume, uma criança maior, bem no caso, se aumenta muito o volume da televisão, se ela pede para repetir com frequência o que é dito, ou se ela tem um desenvolvimento de fala ou trocas articulatórias não adequadas para a idade. Então, isso são alguns sinais que a criança pode ter alguma dificuldade auditiva e aí sim, ao menor sinal, a mãe ou o pai ou quem fica com a criança procurar um tratamento, uma orientação aí. Que interessante. Então, é possível prevenir desde muito cedo. Sim, com certeza. E é fundamental, na verdade, a detecção precoce, porque isso vai trazer um prejuízo de fala para a criança, na aquisição e no desenvolvimento de fala. Então, por exemplo, uma criança que tem um grau de perda leve, moderado, que é uma perda pequena, o que acontece? Ela pode ter uma fala compreensível, mas pode ter trocas articulatórias. Uma criança que tem uma perda auditiva muito grande, uma perda severa, profunda, ela pode vir a falar, claro, desde com a intervenção precoce e com acompanhamento fonoaudiológico. Está certo. Então, daqui a pouco nós continuamos falando sobre esse assunto bem interessante. Vale a pena você fazer perguntas. Você que tem dúvidas, ligue pra gente. 3224-1140 e 3225-4990, código 11. Já voltamos, depois do intervalo. Fique com a gente.